saudar e agradecer a presença do Sr. Embaixador da República Popular da China em Portugal, Sr. Embaixador Chai Rum, bem como de todos aqueles que nos estão a ver e que participam neste seminário. O seminário será, eu falarei em português, o Sr. Embaixador falará em chinês, haverá uma tradução para português. O que está combinado é que eu falarei pausadamente, mas por uma questão prática não interromperei para a tradução. E por isso alguém tentará traduzir as minhas palavras de forma simultânea para o Sr. Embaixador. Bom, o meu primeiro ponto, para além de dizer o que já disse das boas-vindas, é referir que nós estamos todos a habituarmos a este novo normal. Por isso, o vírus que todos nós, todos os países, coletivamente estão a lutar contra ele, é uma realidade poderosa que tem efeitos económicos muito fortes em todo o mundo. Mas é importante dizer que todo o mundo deve estar unido para combater o vírus. Em termos da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa, é nossa obrigação, em primeiro lugar, contribuirmos para que a relação económica entre Portugal e a República Popular da China seja cada vez mais forte, e acreditamos que esta necessidade é ainda maior devido a este problema económico que afeta o mundo derivado do Covid-19. Assim, não podia a Câmara de Comércio deixar de fazer estes seminários e também não podia deixar de convidar, em primeiro lugar, o Sr. Embaixador, porque o Sr. Embaixador tem sido, por um lado, um bom amigo da Câmara de Comércio, Indústria Luso-Chinesa, e representa a República Popular da China em Portugal. Logo, a presença do Sr. Embaixador era e é extremamente importante nestes nossos trabalhos. Bom, vou começar fazendo uma breve intervenção, porque as pessoas todas que estão, e temos lotação esgotada para este seminário, as pessoas estão aqui para ouvir o Sr. Embaixador. Mas eu farei depois algumas perguntas foram selecionadas com base em várias questões de participantes, de muitas questões que chegaram, e selecionei 4 questões. Mas direi umas palavras breves, e a primeira é que não há dúvida que esta situação sanitária que aconteceu no mundo é algo que tem implicações. A primeira implicação é que gerou medo nas sociedades. As pessoas têm medo de serem contagiadas. E como têm medo, os seus atos económicos são condicionados. As pessoas, obviamente, o turismo foi altamente condicionado, mas mesmo os habitantes de uma determinada cidade têm um padrão de consumo diferente do padrão de consumo que era no passado. Logo, é preciso dar confiança às pessoas para que esse fator medo desapareça e, com isso, se possa relançar a economia. Em adição, há também uma alteração daquilo que nós chamamos que é a globalização. A globalização não desaparece com o vírus. Isso é um erro, pensar que a globalização desaparece com o vírus. Mas a globalização tem-se que adaptar à realidade do vírus. E isso, como todas as mudanças, são ameaças e oportunidades. E falando das relações económicas entre Portugal e a República Popular da China, esta nova globalização, eu diria, vai permitir seguramente um processo de reindustrialização de Portugal. Sem dúvida que eu acredito que o peso no PIB português do setor indústria daqui a 10 anos será superior ao que é hoje, ou ao que era antes do vírus. E
a República Popular da China é um grande parceiro nesta reindustrialização. Esse é um ponto importante. A República Popular da China foi um grande parceiro de Portugal há 10 anos, numa determinada fase de Portugal, onde era preciso injetar capitais para privatizações ou compra de empresas privadas em dificuldade. Na fase seguinte, na fase que vem aí, estamos a falar de investimento produtivo novo. Não se trata de comprar empresas, mas de investir para criar empresas que sirvam os mercados globais, empresas baseadas em Portugal, e acredito que a República Popular da China tem grande capacidade para ser um parceiro com empresários portugueses de criação dessas empresas, daquilo que eu chamo a reindustrialização de Portugal. Em que setores de atividade? Seguramente no setor de infraestruturas, quer seja infraestruturas portuárias, quer seja infraestruturas ferroviárias. Como sabe, a Europa aposta muito no reforço da ferrovia. A República Popular da China é um país fortíssimo em termos de ferrovia, tem a maior rede de alta velocidade do mundo, é grande fabricante de comboios modernos. Portugal tem de investir nesta área, logo é um bom parceiro para esse investimento português. E também em equipamentos, eu diria básicos, porque a cadeia de valor que foi construída com as fases anteriores da globalização, essa cadeia de valor vai ter alterações com a globalização. Por isso, a globalização não desaparece, a globalização foi algo que veio, o comércio internacional é extremamente importante para o equilíbrio entre os povos e até para a paz no mundo, mas será feito de formas diferentes e eu acredito que a República Popular da China pode e deve ser um parceiro de Portugal nestas novas formas de que a globalização se vai revestir. E pronto, eram esta a pequena nota, uma nota de confiança, uma nota de acreditar que a República Popular da China e Portugal vão continuar a ser parceiros económicos, adaptando às novas realidades. Bom, com estas palavras e esperando que o Sr. Embaixador tenha entendido pelo menos uma parte daquilo que eu referi, passava a palavra ao Sr. Embaixador, que é objetivamente a pessoa que queremos escutar neste nosso seminário. Sr. Embaixador, tem a palavra. 尊敬的浦中工商会主席达克鲁斯先生、女士们、先生们、朋友们，大家上午好。 Excelentíssimo Sr. Dr. João Marques da Cruz, Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa, minhas senhoras, meus senhores, caros amigos, muito bom dia a todos. 很高兴出席浦中工商会主办的后疫情时代的浦中关系视频会议。新冠肺炎疫情使我们无法见面，只能进行在线交流，但这阻挡不了我们共同战胜疫情，不断深化中浦合作的决心和信心。在此，我谨代表中国驻葡萄牙大使馆，向浦中工商会以及长期支持中葡友好合作的各界朋友，表示衷心的感谢和诚挚的问候。 É com grande gosto que participo nesta videoconferência dedicada ao tema de relações sino-portuguesas no pós-Covid-19, promovida pela CCILC. Separados pela pandemia da Covid-19, não temos outra opção senão efetuar intercâmbios com esta forma online. Mas isso não consegue reduzir a nossa determinação e confiança em vencer juntos a pandemia e continuar a aprofundar a cooperação sino-portuguesa. Aproveito esta oportunidade para endereçar, em nome da Embaixada da China em Portugal, os agradecimentos sinceros e cumprimentos reconhecidos à CCILC e aos amigos dos mais diversos setores que apoiam de longo prazo a cooperação amistosa sino-portuguesa. 当前，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，给全球公共卫生安全
和世界经济以及国际关系带来深刻影响和严峻挑战。这次视频会议将后疫情时代的普中关系作为主题，探讨后疫情时代中普关系和两国合作的发展方向，具有重要意义。对于后疫情时代的中普关系，我们充满了信心。 Atualmente, a pandemia da Covid-19 ainda está ativa a nível global, implicando impactos e profundos desafios severos à saúde pública global, economia mundial e às relações internacionais. É significativo que esta videoconferência tenha escolhido este tema, que as relações sino-portuguesas no pós-pandemia, com a intenção de aportar os próximos passos da evolução das relações e cooperações entre os nossos dois países no pós-pandemia. Ao olharmos as relações sino-portuguesas após a pandemia, estamos repletos de confiança. 首先，在共同抗击疫情的过程当中，中普相互理解、相互支持、相互帮助。 两国人民之间的友谊进一步加强，两国全面战略伙伴关系也进一步深化。 Em primeiro lugar, ao percurso do combate conjunto à pandemia, a China e Portugal têm atribuído um ao outro compreensão, apoio e ajuda mútuas, com a amizade ainda mais consolidada entre os dois povos e a parceria estratégica global dos dois países ainda mais reforçada. 前不久，习近平主席同德苏萨总统通电话，这是中普两国元首实现互访之后的又一次深入交流，为双方加强抗疫合作、推动两国关系行稳致远指明了方向。李克强总理同科斯塔总理、王毅国务委员兼外长同齐尔瓦国务部长兼外长也就中普抗疫合作及其他各领域合作互致信函。 Há pouco tempo, o presidente Xi Jinping e o presidente Marcelo Rebelo de Sousa mantiveram uma conversa telefônica, que foi mais um diálogo profundo entre os dois chefes de Estado após a sua troca de visitas e apontou o sentido da futura cooperação antipandêmica entre os dois países e o andamento estável e sustentável das relações sino-portuguesas. Foram igualmente trocadas cartas entre o primeiro-ministro Li Keqiang e o primeiro-ministro António Costa, assim como entre o conselheiro de Estado e ministro dos Negócios Estrangeiros Wang Yi e o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros Augusto Santos Silva, trocando impressões sobre a cooperação sino-portuguesa na resposta à pandemia e das outras áreas. 在中国抗击疫情的关键时期，普方理解支持中方的防控举措，积极评价中方为国际社会抗击疫情做出的重要贡献。里斯本市政府超越党派分歧，一致通过与中国侨民在一起倡议。葡萄牙足球超级联赛本菲卡同布拉加队比赛现场打出了“中国加油，我们与你同在”的中文巨幅横幅。对于普方在抗击疫情当中面临的困难和挑战，中方感同身受，从各个方面为普方抗击疫情提供力所能及的支持和帮助，主动向普方分享中方抗击疫情的和临床诊疗的经验。中方包括有关省市、在普中资企业、旅普侨胞向普方捐赠了大批防疫物资，中方并为普方在华采购防疫物资提供了各方面的协助与便利。患难见真情，这已成为我们中普两国关系的生动写照。 No seu período crítico do combate à Covid-19, a China recebeu a compreensão e o apoio da parte portuguesa sobre as suas medidas tomadas para responder à pandemia. Os contributos feitos pela parte chinesa para o combate internacional à pandemia também foram positivamente avaliados pela parte portuguesa. A Câmara Municipal de Lisboa aprovou por unanimidade o voto de solidariedade com a comunidade chinesa, independentemente das divergências partidárias. No jogo da Primeira Liga Portuguesa entre o Benfica e o Sporting de Braga, foi exposto o painel que diz "Força China, estamos juntos" em chinês.
Entretanto, a parte chinesa também sente na pele as dificuldades e os desafios que se vivem em Portugal e tem prestado todos os apoios e assistências possíveis para o combate antipandêmico de Portugal. Como, por exemplo, a parte chinesa tomou iniciativa de compartilhar com a parte portuguesa as suas experiências epidemiológicas e diagnósticas, e a parte chinesa, incluindo as autoridades provinciais e municipais, as empresas chinesas que operam em Portugal e a comunidade chinesa residente em Portugal, doaram a Portugal uma grande quantidade dos materiais médicos para combater a Covid-19. Ao mesmo tempo, a parte chinesa forneceu assistências e facilidades dos mais diversos aspectos à aquisição dos materiais relevantes pela parte portuguesa na China. No aperto do perigo, conhece seu amigo. Esta frase já se tornou na descrição mais vívida das atuais relações sino-portuguesas. 第二，中葡关系基础牢固，即使是在疫情时期，两国在加强抗疫合作的同时，仍在加紧谋划后疫情时代中葡合作的重点领域和重点方向。从中可以看出中葡关系的广阔前景和巨大发展潜力。Em segundo lugar, as relações sino-portuguesas são bem alicerçadas. Mesmo nos tempos da pandemia, a paralelo de reforçar as cooperações antipandêmicas, a China e Portugal continuam empenhados em intensificar o planeamento das áreas prioritárias e sentidos privilegiados das suas cooperações no pós-pandemia. Daí percebe-se o vasto espaço e enorme potencial do desenvolvimento das relações entre os nossos dois países. 当前，中葡两国关系正处于历史上最好时期，双方政治互信不断加深，各领域务实合作全面推进，给两国和两国人民带来实实在在的利益。 Atualmente, o relacionamento sino-português encontra-se no seu melhor momento histórico. A confiança política mútua entre as duas partes vem se aprofundando e as suas cooperações pragmáticas de todas as áreas estão a desenvolver-se de forma abrangente, o que tem criado benefícios tangíveis aos dois países e aos seus povos. 据中方统计，2019年，中葡货物贸易总额再创历史新高，达到近60亿欧元，同比增长17%。 据不完全统计，截至目前，中国对葡投资已经超过90亿欧元，葡萄牙对华投资也在稳步增长。 Conforme as estatísticas da China, o volume de comércio de mercadorias entre os nossos dois países em 2019 atingiu aos 6 mil milhões de euros, batendo novo recorde histórico e com aumento homólogo de 17%. Segundo estatísticas incompletas, o investimento chinês em Portugal até a data já ultrapassou os 9 mil milhões de euros, enquanto o investimento português na China também registra aumento sustentável. 疫情发生以来，中葡在加强疫情防控合作的同时，双方都在积极思考如何继续推进两国“一带一路”框架内的合作，都在积极思考如何推动能源、海洋、数字经济、科技、基础设施等重点领域的合作，都在积极思考如何加强宏观经济政策协调，共同维护全球产业链供应链的稳定。 我们相信，随着疫情逐步缓解，特别是疫情过后，这些积极思考的成果必将转化为中葡合作实实在在的行动，为中葡关系发展增添新的动力和活力。 Após o início da pandemia, ao mesmo tempo de fortalecer a sua cooperação na resposta à pandemia, a China e Portugal refletem ativamente em questões de grande importância, designadamente como é que se promovem mais as cooperações pragmáticas sino-portuguesas ao abrigo de uma faixa e uma rota, como é que se intensificam as cooperações em energia, mar, economia digital, ciência e tecnologia, infraestruturas, entre outras áreas de relevância, como é que se reforça a concertação das políticas macroeconômicas para defender em conjunto a estabilidade da cadeia industrial e cadeia de fornecimento global.
Temos a confiança de que, à medida do alívio até a eliminação da pandemia, os resultados destas reflexões tornar-se-ão nas ações concretas das cooperações sino-portuguesas e injetarão novo dinamismo e vigor ao seu desenvolvimento. 第三，中普合作已经超越双边范畴，日益拓展成为面向普语国家、欧盟国家的三方乃至多方合作，对中欧关系、中国同普语国家关系发展有着积极的示范带动作用。 Em terceiro lugar, as cooperações sino-portuguesas já não se limitam ao âmbito bilateral e vêm estender-se às cooperações trilaterais até multilaterais, voltadas aos países lusófonos e europeus, tornando-se num exemplo para o desenvolvimento das relações sino-portuguesas e sino-lusófonas. 近年来，中普两国企业根据市场需要，携手开拓普语国家、欧盟国家、拉美国家和非洲国家市场。 一批三方合作项目进展顺利，取得重要成果。 Nos últimos anos, em função das necessidades do mercado, as empresas chinesas e portuguesas têm trabalhado em conjunto para explorar mercados lusófonos, europeus, latino-americanos e africanos. Um conjunto de projetos de cooperação trilateral desenvolveram-se sem sobressaltos e produziram resultados consideráveis. 面对疫情冲击，中方还积极倡议中普两国探索公共卫生领域的三方合作，共同打造健康丝绸之路。 Ao fazer face ao impacto originado pela pandemia, a parte chinesa também apelou à exploração pelas partes chinesa e portuguesa das cooperações trilaterais nas áreas como a saúde pública, a fim de construir a Rota da Seda de Saúde. 中国普语国家经贸合作论坛第6届部长级会议有望于今年年内举行。2021年上半年，葡萄牙将担任欧盟轮值主席国，这将为中普发挥各自优势，面向普语国家、欧盟国家、拉美国家、非洲国家开展基础设施、能源、交通、农业、卫生等领域的三方合作，提供更多机会和平台。 也将为中普合作开拓新的增长点。 É esperado que a 6ª edição do Fórum para a Cooperação Econômica e Comercial entre a China e os países da língua portuguesa seja realizada ainda este ano. E no primeiro semestre do ano 2021, Portugal vai assumir a presidência da União Europeia, o que representa novos pontos de crescimento na cooperação sino-portuguesa e proporcionará mais oportunidades e plataformas para a China e Portugal aproveitarem as suas vantagens respectivas e desenvolverem cooperações trilaterais voltadas aos países lusófonos e europeus, latino-americanos e africanos, sobretudo nas áreas de infraestrutura, energia, comunicação, agricultura e saúde, entre outras. 同时，也要看到，这次新冠肺炎疫情是第2次世界大战结束以来最严重的全球公共卫生突发事件，给人民生命安全和身体健康带来巨大威胁，给全球公共卫生安全带来巨大挑战，给全球生产和需求造成全面冲击，给世界贸易和投资产生严重影响。这些都会不同程度的 给中普合作和两国关系发展带来这样或那样的影响和挑战，需要中普双方高度重视、妥善应对，努力做好化挑战为机遇这篇大文章，推动中普合作和中普关系不断迈上新的台阶。 Tido isto, vale notar também que esta pandemia é a emergência da saúde pública global mais grave após a Segunda Guerra Mundial. Constitui uma enorme intimidação à vida e saúde das pessoas e gerou um grande desafio à segurança da saúde pública global, causando impacto geral à produção e demanda global e resultando em sérias implicações no comércio e investimento mundial. Estes fatores vão trazer repercussões e desafios de dimensão diferenciada ao desenvolvimento das relações e cooperações entre a China e Portugal e merecem muita atenção das duas partes, com o objetivo de responder de forma apropriada e transformar desafios nas oportunidades e levar as cooperações e relações sino-portuguesas a novos patamares. 各位朋友，借此机会，我也愿向朋友们
介绍中国抗击疫情以及推进经济社会发展的有关情况。Caros amigos, eu também gostaria de aproveitar esta oportunidade para os apresentar as situações do combate à pandemia e da promoção do desenvolvimento socioeconômico na China. 疫情发生后，中国经过艰苦卓绝的努力，付出巨大代价和牺牲，有力扭转了疫情形势。目前，中国疫情防控向好的态势进一步巩固，本土疫情传播基本阻断，经济社会正常秩序正在有序恢复。截至6月18日，中国现有确诊病例293例，其中境外输入确诊病例91例。当日新增确诊病例32例，境外输入4例。Depois do início da epidemia da Covid-19, com os dolorosos esforços e enormes sacrifícios, a China conseguiu inverter a evolução da pandemia. Agora, o cenário positivo do controle da pandemia na China encontra-se mais consolidado. O contágio local está praticamente contido e as ordens normais da economia e sociedade estão a recuperar de forma ordenada. Até a 18 de junho, o número dos casos confirmados existentes é 293, entre os quais 91 são casos importados. E os novos casos confirmados e importados nas últimas 24 horas são, respectivamente, 32 e 4. 在严格做好疫情防控工作的前提下，中国统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展工作，有序推动复工复产复学。全国规模以上工业企业和生产性服务业绝大多数已经复工。从长期来看，疫情对中国经济的影响是短期的，基本上是可控的。中国有14亿人口，人均 GDP 1万美元，居民消费正在优化升级，拥有全球最大最有潜力的消费市场，经济韧性强，潜力大，回旋空间充足，政策工具多样。疫情不会改变中国经济稳中向好、长期向好的基本趋势。Com a pré-condição de assegurar a resposta à pandemia, a China conduz de forma coordenada os trabalhos da contenção já normalizada da pandemia e os do desenvolvimento socioeconômico, procedendo ordenadamente à recuperação de trabalho, produção e ensino. A grande maioria das indústrias, empresas e os serviços para produtoras da dimensão igual ou superior ao nível nacional já retomaram as atividades. Visto de longo prazo, o impacto da pandemia à economia chinesa é transitório e controlável em termos gerais. A China tem uma população de 1,4 mil milhões de pessoas, com o PIB per capita de 10 mil dólares americanos. O consumo de habitantes está constantemente atualizado e aprimorado. Com o maior mercado de consumo mais potencial, a China tem uma economia resiliente, vasto espaço de manobra na economia e também instrumentos diversificados de políticas, o que contribui para concluir que a pandemia não altera a tendência base da economia chinesa, que é estável e sustentavelmente positiva. 随着中国加快推进新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化，未来发展势能和潜力还将持续释放。中国坚持全面深化改革，坚定不移推进更高水平对外开放，努力营造稳定、公平、透明的营商环境，以开放促改革、促发展，推动构建开放性世界经济。中方完全有信心、有能力实现既定经济社会发展目标任务，保持中国经济长期稳定发展，为促进世界经济稳定增长提供有力的支撑。 À medida que se acelera a industrialização do novo modelo, também a informatização e a urbanização e modernização agrícola na China, a sua energia e potencial do desenvolvimento serão continuamente libertados no futuro.
Com a adesão ao aprofundamento geral da reforma e a promoção da maior abertura, a China empenha-se em criar um ambiente de negócios estável, justo e transparente e levar a abertura como uma força para estimular a reforma e o desenvolvimento e ajudar a construir uma economia mundial aberta. A parte chinesa tem toda a confiança e capacidade para concretizar a meta definida para o desenvolvimento socioeconômico, preservar o desenvolvimento estável de longo prazo da economia chinesa e fornecer um suporte forte ao aumento consistente da economia mundial. 在不久前结束的中国两会期间，习近平主席强调要努力在危机中遇新机，与变局中开新局。葡萄牙有句谚语：“风雨过后见彩虹。”我们相信，在中葡双方共同努力下，中葡关系必将在后疫情时代实现更大发展，更好造福两国和两国人民，为推动构建人类命运共同体做出更大的贡献。 Durante as 2 sessões anuais da China que terminaram há pouco tempo, o presidente Xi Jinping reiterou que se deve procurar criar novas oportunidades no meio da crise e abrir um novo caminho apesar das transformações. Há também um ditado português que diz: depois da tempestade vem a bonança. E estamos convictos de que, com os esforços conjuntos das nossas duas partes, o relacionamento sino-português obterá maiores avanços no pós-pandemia e criará maiores benefícios aos dois países e aos dois povos, fazendo também contributos maiores para a construção da comunidade de destino comum para a humanidade. 谢谢大家 ，Obrigado。 Muito obrigado, Sr. Embaixador, pelas suas palavras, que eu tomei aqui várias notas. Vamos começar agora o momento de perguntas que eu selecionei das muitas que foram recebidas. Pedi agora a tradução, por favor. Bem, já foi traduzida. Ah, ok. Muito bem. Bom, a primeira pergunta que selecionei, e na verdade eu considero que esta é uma pergunta muito central, é evidente que todos acreditamos que Portugal e a República Popular da China se vão manter como importantes parceiros económicos e comerciais no pós-pandemia do Covid-19. Mas é natural que a natureza dessa relação possa ser ajustada à natureza das necessidades, nomeadamente ao processo que as autoridades portuguesas, o governo português já referiu, de nova industrialização ou de uma maior industrialização da economia portuguesa. Assim, a pergunta é: como é que a República Popular da China se posiciona neste processo de industrialização da economia portuguesa? Em que setores de atividade é que tal faz sentido? Por isso, o que perguntava ao Sr. Embaixador, de alguma forma, é: como é que podemos esperar que seja o tipo de investimento da República Popular da China em Portugal no âmbito deste novo processo de industrialização? 谢谢朋友提问的这个问题，这个问题也是我们一直在积极思考的问题，就是如何推动新形势下的中葡投资合作、产业合作。 Muito obrigado pela pergunta. Na verdade, esta pergunta também foi uma questão que sempre levamos à nossa ponderação. Isto é como é que se promove ainda mais a nossa cooperação industrial ou cooperação de investimento entre a China e Portugal nas novas circunstâncias. 我一直跟朋友们讲，中葡投资合作
产业合作应该坚持两条腿走路，这样才可以增加我们合作的可持续性。Eu tenho sempre tido com os amigos que se deve andar sobre os dois pés ao realizar as cooperações de investimento e de indústria entre a China e Portugal, no sentido de incrementar a sustentabilidade da nossa cooperação. 所谓两条腿走路呢，有2个层面的含义。 Na verdade, há duas maneiras para interpretar esta expressão andar sobre os dois pés. 我们第一个层面的含义是指，中方继续鼓励支持中方企业到葡萄牙来投资兴业，这可以给企业提供更多的发展机会和发展空间，也可以为葡萄牙经济社会发展做出更大的贡献。同时，中方也欢迎更多的葡萄牙企业到中国投资兴业。 特别是中国随着进一步扩大这个开放，进一步优化这个营商环境，减少投资产业合作的限制，我们可以是为葡萄牙企业到中国发展提供更多的机会。这样的话，中葡投资产业合作就是一个畅通的双向车道，而不是单行道。我想这是 两条腿走路的第一层含义。 Eu gostaria primeiro de apresentar a primeira interpretação desta expressão de andar sobre os dois pés. A parte chinesa continuará a encorajar as empresas chinesas a desenvolver cooperações de investimento e indústria em Portugal, no sentido de obter mais oportunidades e maior espaço de desenvolvimento para a própria empresa e, ao mesmo tempo, também fazer mais contributos para o desenvolvimento socioeconômico de Portugal. Ao mesmo tempo, as empresas portuguesas também sejam bem-vindas a investir e abrir negócios na China, na medida de que a China promove firmemente a reforma e a abertura, amplifica o seu acesso ao mercado e aprimora consistentemente o ambiente dos negócios. As empresas portuguesas terão mais oportunidades na China. Pode-se dizer que a cooperação de investimento e indústria sino-portuguesa é uma via de dois sentidos, em vez de ser via de sentido único. Esta é, penso eu, a primeira interpretação desta expressão andar sobre os dois pés. 那么两条腿走路的第二层含义是指，中方在继续鼓励中方企业以投资入股的形式同葡方开展并购合作的同时，那么进一步鼓励支持中国企业到葡萄牙开展绿地投资，也就是直接投资建厂，直接在葡萄牙建立研发中心、培训中心、服务中心。 那么开展这种产业投资、产业产农合作，这样的话，这个中方一方面中方鼓励中方企业，一方面继续开展并购合作，同时鼓励支持更多的绿地投资、产业合作，这可以说是两条腿走路的第二层含义。 E a segunda interpretação desta expressão é o seguinte: a parte chinesa continua a encorajar e apoiar as cooperações de aquisição entre as empresas chinesas e a parte portuguesa, através de investimento nas ações. Por outro lado, também incentiva e apoia as empresas chinesas a realizar investimento de raiz em Portugal, isto é, investir para abrir fábricas ou estabelecer centros de investigação, formação e serviços em Portugal, de maneira a robustecer o investimento e a cooperação industriais. Numa palavra, enquanto se realizam as cooperações de aquisição, também serão encorajados e apoiados mais investimentos de raiz e cooperações industriais, o que representa a segunda maneira para percebermos esta expressão de andar sobre os dois pés. 我同意朋友们讲的，这个新冠肺炎疫情严重冲击世界经济，各国的经济结构、产业结构也都在面临深刻的调整。中葡投资合作、产业合作既面临挑战，也面临转机。
特别是中方正全面提升对外开放水平，扩大市场准入，取消一些产业投资合作限制，而普方正在开启再工业化的进程，这些都为中普开展投资合作、产业合作提供了新的重要机遇。Eu estou de acordo com o que foi referido pelo Sr. Presidente e também nesta pergunta colocada pelos amigos. A pandemia da Covid-19 causou grande impacto na economia mundial e as estruturas econômicas e industriais de todos os países vão experimentar ajustes profundos. Neste efeito, a cooperação de investimento e da indústria entre a China e Portugal enfrenta ao mesmo tempo desafios e oportunidades, particularmente neste contexto em que a China está a elevar o nível geral da sua abertura ao exterior e ampliar o seu acesso ao mercado, levantar algumas restrições nas cooperações industriais e do investimento, enquanto a parte portuguesa também está a iniciar o processo de reindustrialização. As cooperações de investimento e indústria entre os nossos dois países terão, neste sentido, acesso a novas oportunidades. 总之，我个人认为，中普投资合作、产业合作坚持两条腿走路，而且这两条腿越来越强壮，越来越平衡，那么中普投资合作、产业合作的可持续性就会越来越强。 两国的合作之路也会走得更久更远。 Para concluir, no meu entendimento pessoal, ao persistir em andar sobre os dois pés na cooperação industrial e de investimento entre a China e Portugal, quanto são mais fortes e equilibrados estes dois pés, mais sustentável será a nossa cooperação. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Embaixador, pela sua resposta, e ficou muito claro esta filosofia dos dois pés de uma maneira sustentável. Eu passaria para a segunda questão, que tem a ver com, enfim, os avanços que já se fizeram, quer na visita do Sr. Presidente Xi Jinping em 2018, quer do Sr. Presidente Marcelo Rebelo de Sousa em 2019, no âmbito daquilo que nós chamamos da nova Rota da Seda. E por isso também neste cenário de pós-pandemia, com o ajustamento económico que decorre, como é que o Sr. Embaixador vê a importância para o relacionamento entre Portugal e a China no contexto da iniciativa global da nova Rota da Seda? 谢谢朋友们提的这个问题，我认为是一个很好的问题。 Também tenho de agradecer a pergunta porque acho que é uma boa pergunta. 葡萄牙是连接陆上海上丝绸之路和海上丝绸之路的这个重要枢纽，在“一带一路”建设当中发挥着重要的作用。 Portugal é importante ponto de encontro das rodas da seda terrestre e marítima e assume papel significativo na construção de uma faixa e uma rota. 正如刚才朋友们在提问当中所指出的那样，2018年习近平主席对葡萄牙进行国事访问，2019年德苏萨总统赴华出席第2届“一带一路”国际合作高峰论坛，并对中国进行国事访问。 那么，推动两国“一带一路”框架内的合作取得了重要的进展。 Eu estou de acordo com o que foi referido na pergunta. As cooperações pragmáticas sino-portuguesas nas mais variadas áreas, no quadro de uma faixa e uma rota, já registraram avanços fundamentais, tanto durante a visita de Estado do Sr. Presidente Xi Jinping a Portugal em 2018, como durante a estadia do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa na China em 2019, participando na segunda cimeira do Fórum de uma Faixa e uma Rota para a Cooperação Internacional e efetuando uma visita de Estado ao país. 目前，中葡“一带一路”合作已经取得了一大批重要成果。
葡萄牙是第一个同中国签署“一带一路”合作文件的大西洋沿岸欧洲国家，是第一个发行人民币债券的欧元区国家，是第一个同中国重视建立蓝色伙伴关系的欧盟国家，也是第一个建立鲁班工坊的欧洲大陆国家。那么这些成果呢，从不同的侧面反映出我们两国“一带一路”合作的所取得的重要成果、重要进展。 Até a data, podemos dizer que as cooperações pragmáticas China-Portugal, ao abrigo de uma faixa e uma rota, já obtiveram resultados frutíferos. Portugal foi o primeiro país atlântico europeu a assinar um memorando de entendimento sobre a construção conjunta de uma faixa e uma rota com a China. Também Portugal foi o primeiro país da zona euro a emitir obrigações em renminbi. Portugal foi o primeiro país da União Europeia a estabelecer oficialmente a parceria azul com a China e também foi o primeiro país do continente europeu a estabelecer a oficina Luban junto com a China. Tudo isto revelou em facetas diferentes os resultados frutíferos da cooperação sino-portuguesa no enquadramento de uma faixa e uma rota. 中方秉持共商共建共享的原则，致力于同葡方共同推动“一带一路”建设。双方都是“一带一路”建设的参与者，也都是建设“一带一路”的好伙伴。 Com a adesão aos princípios de construção conjunta, consultas extensivas e benefícios compartilhados, a parte chinesa empenha-se na construção de uma faixa e uma rota em conjunto com a parte portuguesa. Os dois lados são ambos participantes e bons parceiros na construção conjunta de uma faixa e uma rota. 中方愿同包括葡方在内的有关各方一道，把“一带一路”打造成团结应对挑战的合作之路，维护人民健康安全的健康之路，促进经济社会恢复的复苏之路，释放发展潜力的增长之路，更好造福两国以及“一带一路”沿线国家和地区人民。 A parte chinesa estará disposta a trabalhar em conjunto com todas as partes envolvidas, incluindo a parte portuguesa, para construir a iniciativa de uma faixa e uma rota numa via de cooperação para fazer face aos desafios com solidariedade e também numa via saudável para preservar a saúde e segurança das pessoas, numa via de recuperação para promover a retomada econômica e social, também fazer esta iniciativa numa via de crescimento que desencadeia o potencial do desenvolvimento, no sentido de beneficiar melhor os povos dos dois países e também dos demais países e regiões ao longo de uma faixa e uma rota. Obrigado.抱歉，我刚才没听到这个克鲁斯主席讲的内容。 Desculpa, se calhar o som está afastado. Não sei se agora o som já está correto. Muito bem. Então peço desculpa. De facto, a sua resposta foi muito clara. É importante no cenário pós-pandemia que a relação forte económica entre Portugal e a República Popular da China, no âmbito da iniciativa estratégica da nova Rota da Seda, que tenha contributos muito positivos. Por isso agradecemos todos a sua resposta. As duas últimas perguntas são muito mais diretas, sobre temas mais específicos. A pergunta seguinte diz respeito às oportunidades e aos instrumentos para investimentos conjuntos portugueses e chineses em África e na América Latina, com particular destaque para os países de língua oficial portuguesa. 葡萄牙是葡语国家共同体的重要成员国，也是葡共体秘书处的所在地，
同其他葡语国家在语言文化上有着传统联系，各方面关系密切。 Como país membro importante da comunidade dos países da língua portuguesa e o país onde é sediado o secretariado desta organização, Portugal mantém laços tradicionais em termos de línguas e culturas e também relações estreitas nos mais diversos âmbitos com os demais países lusófonos. 中国同葡语国家也有着这个密切的友好合作关系，是许多国家的重要乃至主要经贸合作伙伴。近些年，经贸合作的势头发展的也很快。 A China mantém relacionamento de cooperação amistosa com os países da língua portuguesa e vem sendo parceiro econômico comercial importante, até principal, de muitos países da língua portuguesa. Nos últimos anos, verifica-se ímpeto positivo de crescimento nas suas cooperações econômicas e comerciais. 那么，中葡两国我们各自发挥优势，在充分尊重其他葡语国家意愿的基础上，本着政府推动、企业主导、市场运作的合作方式，积极推动中葡两国企业开展面向葡语国家的三方合作，共同开拓葡语国家能源、电力、金融等领域的市场。 这些合作取得了重要的合作成果，可以说为“一带一路”框架内的三方合作树立了典范。 Com o aproveitamento das suas respectivas vantagens, a China e Portugal têm incentivado as suas empresas a desenvolverem cooperações trilaterais voltadas aos países lusófonos e explorar juntos os mercados destes países. Com base no respeito pela bondade desses países terceiros e com o modelo de cooperação que tem o governo como promotor, as empresas como agentes e o mercado como fator predominante de operação. As cooperações trilaterais nas áreas de energia, eletricidade, seguros e finanças já produziram conjunto de resultados consideráveis e estabeleceram bom exemplo para a cooperação trilateral ao abrigo de uma faixa e uma rota. 大家也都了解，葡语国家也是新兴市场国家比较集中的一个群体，发展潜力巨大，发展前景普遍被各方看好。所以说，中葡双方面向葡语国家的合作。 特别是交通基础设施建设、能源、交通等领域的合作，还有很大的合作潜力。可以说，这个面向葡语国家的三方合作，必将大有可为，也必将大有作为。 Os países lusófonos, como todos sabem, os países lusófonos constituem uma comunidade onde se reúnem países de mercado emergente que apresentam grande potencial de desenvolvimento e perspectivas bem avaliadas por todos. A China e Portugal terão certamente muito a fazer e muito sucesso a obter na sua cooperação trilateral até multilateral voltada aos demais países lusófonos nas áreas de infraestruturas, energia e comunicação, etc. 而且据我了解，目前中葡两国企业在葡语国家、非洲国家、拉美国家有着一批重要的合作项目。在此，我们也祝愿这些合作项目进展顺利，能够不断的开花结果。 Pelo que eu sei, neste momento, conjunto de projetos de cooperação realizados entre as empresas chinesas e portuguesas nos países lusófonos e também nos países africanos e países latino-americanos. Eu também desejo e espero que estes projetos tenham bom desenvolvimento e produzam mais resultados. 而且好多项目，这个达克鲁斯主席也都了解，而且也是好多项目的积极推动者。 Na verdade, creio eu, o senhor presidente João Marcos da Cruz também promove pessoalmente muitos destes projetos. 我们也愿意同达克鲁斯先生一道，继续积极推动这些项目，取得
更大的进展，更多的成果。 Nós também temos toda a disponibilidade em continuar a trabalhar com o Sr. Presidente João Marcos da Cruz para promovermos dinamicamente estes projetos a fim de obtenham maiores avanços. Muito obrigado, Sr. Embaixador, e é evidente que quer a Câmara de Comércio, quer todos os seus membros e eu próprio temos toda a disponibilidade para conjuntamente contribuirmos nestes projetos de investimento em África, na América Latina. A última questão é de natureza diferente, tem a ver com uma área muito importante que é a educação, porque a educação é o futuro, por definição, em todos os países, e por isso a pergunta tem que ver com como o Sr. Embaixador vê a cooperação entre a China e Portugal no domínio da educação, quer universitária, quer pré-universitária, e como se enquadram estes projetos de cooperação educacional e cultural também no âmbito da iniciativa Nova Rota da Seda. 正如朋友们所讲的，中葡合作是全方位的合作，涉及各个领域的务实合作。 Como foi tido na pergunta, a cooperação sino-portuguesa é uma cooperação multidimensional e tem a ver com as mais diversas áreas. 那么，教育交流合作是中葡合作的重要组成部分，对促进两国关系发展起着不可替代的重要作用。 A cooperação educativa é parte integrante importante do intercâmbio e cooperação entre a China e Portugal e desempenha papel indispensável para promover o desenvolvimento das relações bilaterais. 就是刚才达克鲁斯先生讲的，这个领域的交流合作直接关系到两国关系的长远发展。 Tal como disse o Sr. Presidente João Marcos da Cruz na sua pergunta, que a nossa cooperação nesta área tem a ver diretamente com o futuro das nossas cooperações. 那么我们中葡双方都高度重视，也都大力推动两国间的教育合作。可以说，近年来两国教育合作取得了发展的很快，成果也很多。 我们对此表示满意，并给予高度评价。 Tanto a China como Portugal valoriza e promove ativamente a cooperação educativa. Nos últimos anos, a cooperação sino-portuguesa na área de educação, quer universitária, quer pré-universitária, experimentou desenvolvimento rápido e conseguiu muitos resultados, sobre o qual ficamos satisfeitos e damos uma alta avaliação. 我可以给朋友们介绍一些我们教育交流合作的一些方面的成果，大家就可以理解我们为什么对这种合作是感到满意，并给予积极评价。 Eu vou dar alguns exemplos sobre a nossa cooperação na área de educação. Daí eu creio que os amigos já vão perceber porque que digamos que a nossa cooperação educativa sino-portuguesa é muito frutífera. 我可以首先给朋友们介绍一下我们两国语言教学和学生交流方面的一些合作。 Primeiro gostaria de levar como exemplo o ensino, a nossa cooperação no ensino das línguas chinesa e portuguesa, bem como o intercâmbio entre alunos. 因为这些方面的合作成果很多，这个合作成效也很显著。 Porque neste aspecto os resultados são muitos e também os efeitos da cooperação são bem destacáveis. 2015年，我到葡萄牙履职的时候，那时候在葡萄牙的大学学习的中国留学生有260多人，现在这个数字已经上升到2900多人。 Em 2015, quando acabei de assumir o meu cargo em Portugal, os estudantes chineses nas universidades portuguesas eram apenas 260 e tal. E agora este número já subiu para 2.900. 是以前中国只有3所高校开设了葡语课程，而且不是每年招生，有的是2年招一次生。
现在呢，中国已经有40多所高校开设了，40多所院校开设了这个普语课程，而且每年都招生。Há anos só havia 3 universidades chinesas que tinham curso de língua portuguesa e que só admitiam estudantes uma vez por cada 2 anos, até mais anos. E agora são mais de 40 universidades chinesas que abriram curso de língua portuguesa que admitem alunos todos os anos. 那么我个人相信，这个随着两国教育合作的加强，将来会有越来越多的中国大学生到葡萄牙的大学来学习。Eu tenho a convicção de que, à medida que se desenvolve ainda mais a nossa cooperação na área de educação, vai haver cada vez mais estudantes chineses que venham a estudar nas universidades portuguesas. 而且还有一个情况特别值得向朋友们介绍，就是目前在葡萄牙学习的中国中小学生也很多。 Também tenho uma outra informação que tenho muito gosto em compartilhar com os amigos, é que neste momento os alunos das escolas primárias e secundárias da China, os alunos chineses que estão a frequentar escolas primárias e secundárias portuguesas, também são muitos. 虽然到目前为止我们还不清楚到底有多少中国中小学生在葡萄牙学习。 但是这个数目一定是一个不小的数目。 Apesar de até agora ainda não haver número exato sobre este grupo dos alunos, mas creio que não deixa de ser número considerável. 那么我参观过位于帕尔梅拉的这个圣彼得国际学校，也参观过位于波尔图附近的波尔图国际学校。这两个学校 分别都有1000左右的学生，其中1/10的学生是中国学生。 Como, por exemplo, na Escola Internacional de São Peter e Escola Internacional do Porto, ambos eu já visitei. Cada uma destas duas escolas tem mais de 1000 alunos, 1/10 dos quais são chineses. 这个我还知道还有这个好多的这个中国中小学生啊，在其他的学校学习。 Eu também sei que muitos chineses estão a frequentar também em outras escolas primárias ou secundárias em Portugal. 那么澳门特别行政区的知名的中小学，基本上都同葡萄牙的有关的学校、有关的中小学建立了姐妹学校关系。现在我们也在推动中国内地的学校同葡萄牙的有关中小学校建立这种姐妹学校关系。 Pelo que sabemos, quase todas as escolas primárias e secundárias conhecidas de Macau são escolas irmãs de escolas portuguesas. E agora também estamos a promover as escolas primárias e secundárias do interior da China a estabelecerem parcerias desse género com as escolas portuguesas. 与此同时，葡萄牙朋友学习葡萄牙这个青少年学习中文的热情 也越来越高。 Ao mesmo tempo, está sempre a aumentar o interesse e o entusiasmo dos portugueses em aprender mandarim. 现在在葡萄牙已经建立了5所孔子学院，在这些孔子学院学习中文的葡萄牙这个学生越来越多。我们目前还在筹划在特茹河以南地区推动建设一所新的孔子学院，以便于 葡萄牙朋友学习中文。 Agora temos 5 institutos Confúcio em Portugal e há cada vez mais alunos que aprendem a língua chinesa nestes 5 institutos Confúcio. Também estamos a trabalhar para abrir mais instituto Confúcio a sul do Rio Tejo para facilitar a aprendizagem da língua chinesa dos portugueses. 在葡萄牙里斯本有一所中文学校，这所中文学校是周末的培训的学校，培训中文的学校。目前在这所中文学校学习的学生有1000多学生。
除了在这儿学习的中国侨胞的子弟之外，1/3的学生是葡萄牙朋友的孩子。Eu vou dar outro exemplo. Temos uma escola chinesa aqui em Lisboa que tem cursos para fins de semana e nesta escola chinesa tem mais de 1000 alunos, entre os quais, para além dos filhos da comunidade chinesa residentes aqui em Portugal, 1/3 deles são adolescentes portugueses. 中国的葡语热和葡萄牙的中文热同步升温，从一个侧面反映出我们两国的教育交流合作在不断加强，也反映出这个两国人民的这个相互了解的这个加强合作的这个需要也在加强。A febre de Portugal na China e a febre de mandarim em Portugal estão a aumentar de forma sincronizada, que reflete o reforço consistente do intercâmbio e a cooperação da educação entre os nossos dois países, o que também é bem acolhido pelas populações dos dois países. 我刚才是举了我们两国语言教学和学生交流合作的例子来说明我们两国教育交流合作不断加强。实际上，我们两国教育交流合作不仅仅局限于语言教学和学生交流合作，现在我们两国教育交流合作的这个范围在进一步拓展，内涵也在进一步深化，其中也包括葡萄牙的有关大学正在同中国的有关大学和有关省市合作，推动在海南联合办学。Eu acabei de dar alguns exemplos sobre da nossa cooperação educativa, sobretudo na área de ensino da língua e intercâmbio de alunos, para comprovar o reforço consistente das nossas cooperações educativas sino-portuguesas. Mas, na verdade, o intercâmbio e a cooperação da educação sino-portuguesas não se limitam ao ensino da língua e o intercâmbio de alunos. Pelo contrário, a nossa cooperação educativa bilateral tem o seu âmbito cada vez mais ampliado e o conteúdo cada vez mais rico. Recentemente também foi assinado entre universidades portuguesa e chinesa, bem como as autoridades locais envolvidas da China, acordo de cooperação sobre a criação conjunta de uma instituição educativa em Hainan, a China. 刚才达克鲁斯主席讲了教育交流合作这个关系，两国关系的长远发展。O senhor presidente João Marcos da Cruz referiu na pergunta que a cooperação da educativa é uma causa que diz respeito ao futuro. 中国有句古话叫做10年树人，10年树木，100年树人，也是强调了教育的重要性和它具有的长远意义。Há ditado chinês que diz: fazer crescer uma árvore é uma causa de 10 anos e criar pessoas é de 100 anos, o que também revelou o peso e a grande importância de longo prazo da educação. 我们期待中葡教育合作能够为两国关系发展培养更多的友好使者，能够为中葡合作搭建更多的沟通的桥梁。 Ficamos na expectativa de que a cooperação educativa sino-portuguesa contribua para cultivarmos mais mensageiros de amizade para o desenvolvimento das relações sino-portuguesas e montarmos mais pontos de ligação e comunicação na cooperação sino-portuguesa. 我可以明确地讲，中方欢迎支持更多的教育交流合作项目纳入到“一带一路”框架内的 这个合作当中，当然，对于具体的项目，我们还是尊重项目发起人的意愿，这个根据项目的具体情况做出相应的决定。 Posso garantir que saudamos e apoiamos mais projetos de cooperação educativa sino-portuguesa a enquadrar-se na cooperação de uma faixa e uma roda. Mas em relação aos projetos concretos, respeitamos a vontade do promotor de cada iniciativa e será tomada cada decisão conforme situações diferentes de cada projeto. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Embaixador.
penso que terminarmos com a educação é sempre uma boa ideia. Eu tenho aqui no meu gabinete uma foto que vou mostrar. É uma foto, não sei se consegue ver, ela é tirada em Beijing, na sede da China City Gorges, e este conjunto de pessoas são jovens. São jovens portugueses e chineses, 2 deles de Macau, a grande maioria vivendo em Beijing, e os outros portugueses, que tiveram um treino, aliás está aqui o nome do treino, Young Professional Program, entre a EDP e a CTG. Isto também é uma homenagem ao futuro sem vírus e que possamos estar todos presencialmente, e por isso quero agradecer em nome seguramente de todos os participantes a presença do Sr. Embaixador e as suas palavras. Muito obrigado ao Sr. Embaixador, obrigado a todos os participantes. Terminamos aqui esta nossa sessão. Obrigado. 每次同朋友们交流都很愉快，而且时间过得也很快。我也再次感谢达克鲁斯先生，感谢普中工商会举办这次视频会议，也预祝这个系列视频会议接下来的视频会议取得圆满成功。 Cada vez que eu tenho uma conversa com o Sr. Presidente João Marques da Cruz e com os amigos, é sempre uma conversa agradável e o tempo também passa rápido com as conversas agradáveis dessas. Eu tenho de agradecer mais uma vez à Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa pela promoção desta videoconferência. Eu também antecipo os meus votos para pleno sucesso às seguintes webinars desta sessão. Obrigado. Obrigado. Yeah, bye.